Eu mantenho esse canal aqui desde 2015. E ontem eu me dei conta, após ler alguns comentários aqui, que eu nunca me apresentei. Eu nunca vim aqui, sentei com vocês aqui e disse quem eu sou, o que eu fiz na vida e como eu cheguei até aqui. É claro que eu já soltei fragmentos da minha história para vocês em diferentes vídeos aqui, mas muita gente não tem ideia de quem eu seja, de onde eu vim e por que eu digo o que eu digo. Então o que eu quero fazer hoje com vocês é repassar um pouco a minha trajetória, quem eu sou, para que vocês possam entender um pouco mais o que eu faço e onde eu quero chegar. Eu sou formado em Filosofia pela Federal do Paraná, já tem quase 20 anos que eu passei pela faculdade, e eu sinto que eu dou mais valor à minha formação hoje do que eu dei à época quando eu concluí o curso. Eu acabei o curso universitário bastante decepcionado com o curso, bastante desanimado, eu tinha pego 2 longas greves na Federal naquela época, então eu saí da universidade sem muita perspectiva de trabalho depois. Fazia uns 20 anos que não tinha um concurso público para professor de filosofia na rede estadual do Paraná, então assim, eu saí sem muita perspectiva, sem muito otimismo do curso. Havia me frustrado com a estrutura do curso também, que eu já expus aqui em outro vídeo o que é. Como eu disse, hoje eu reconheço mais a importância disso do que eu reconhecia na época. E eu saí decidido a não seguir carreira universitária. Não era o que me interessava, a linguagem do trabalho acadêmico não era a minha linguagem. Embora depois tenha voltado e feito uma pós em Literatura e História pela UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que era o antigo Cefet do Paraná, que eles tinham um curso novo lá que era interdisciplinar, e eu voltei e eu gostei muito. Então esse retorno depois para a pós-graduação, para a especialização, gostei muito e eu fiz um trabalho vinculando história, filosofia e literatura, né, para entender Nietzsche e Fernando Pessoa. Como eu já disse em outras circunstâncias, a minha formação em filosofia não foi marxista, eu não sou um pensador marxista, embora reconheça seus méritos na teoria lá em certos aspectos, não é a base da minha formação. A minha formação foi mais em estética, ou seja, para compreender a arte, o que é a arte e por que a gente se encanta com a obra de arte, e principalmente o que foi tema do meu trabalho de conclusão de curso, que foi a questão da verdade, em Heidegger principalmente. E que é o assunto hoje que mais me aflige, a questão da verdade. Como é que a gente pode chegar a um conhecimento de fato da realidade, quais são os critérios para isso, ainda mais num mundo hoje onde isso está muito diluído, onde é muito difícil para as pessoas no dia a dia, saber distinguir o que é fato e o que é mentira, o que é verdade, o que é falsidade, o que é realidade e o que é ficção. Eu ainda penso em voltar, talvez, fazer uma formação complementar, fazer um mestrado, um doutorado em algum momento, mas acho que atualmente, nesse instante aqui, o trabalho que eu faço de divulgação filosófica é mais importante do que trabalhar academicamente com uma tese, com um trabalho que ninguém vai ler depois. Eu reconheço tremendamente e admiro quem siga uma carreira acadêmica, quem passe sua vida investigando e trabalhando na academia, mas nesse momento em particular, para mim, pessoalmente, é mais importante estar aqui falando com vocês e contribuindo para esse momento do que estar fechado numa universidade. Eu comecei a escrever ficção ainda na universidade, no ano 2000, foi quando eu concluí meu primeiro livro, e depois disso já foram mais de 20 livros que eu escrevi. O mais recente lançamento é esse aqui, Um Cego em Buenos Aires, que saiu pela Cotter Editorial, que é um livro do qual eu me orgulho muito, que eu realmente consegui atingir aquilo que eu queria atingir, e esse livro aqui reflete muito o que eu penso sobre a literatura e a filosofia. Porque se você observar historicamente, a filosofia sempre flertou com a linguagem literária. Se você observar os diálogos platônicos, por exemplo, eles têm uma estrutura muito próxima da dramatúrgica, da dramática, da peça de teatro. E até que se prove o contrário, a gente tem que pensar naquelas obras como obras de ficção. Você tem lá 2 personagens, geralmente Sócrates e alguém, debatendo, trocando ideias, e através desse debate deles, em forma de diálogo, em forma de peça de teatro, eles chegam até um ponto. Então eu penso nas obras platônicas como ficções. Você tem o personagem Sócrates, que é uma idealização de quem foi o personagem histórico Sócrates, e ali o Platão usa a estrutura dramática para apresentar suas ideias filosóficas. Isso é comum na filosofia, você vê isso em vários momentos. Alguns pré-socráticos apresentavam suas ideias filosóficas em estrutura poética. Se você observar o Nietzsche, por exemplo, Assim Falava Zaratustra, é uma obra que é mais próxima da literatura do que realmente da filosofia em termos estruturais. O Kierkegaard também é outro que faz isso. Você tem certos trabalhos deles que ele cria personagens para escrever os livros, como se fossem heterônimos. Então, assim, então esse romance entre a filosofia e a literatura é muito antigo, é muito comum, e se tornou mais comum ainda no século XX em diante. Você vê, por exemplo, o Camus, autor francês, que é mais conhecido por sua obra literária do que filosófica. Ele tem poucos ensaios ali, poucos textos teóricos. Boa parte da produção filosófica dele veio através da literatura.
Ou o Sartre também, que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, assim como o Camus, que escreveu vários romances filosóficos bastante conhecidos. Então a minha inspiração enquanto escritor parte muito dessa reflexão através da literatura. É você pegar um romance como esse aqui e nele você apresentar ideias, apresentar conceitos, através dele você estabelecer uma reflexão crítica sobre o mundo e ajudar o leitor também a chegar nesse ponto. Você tem vários casos, como eu disse, né? Você tem o próprio Voltaire com o Cândido também, que é um romance filosófico. Você tem o Dostoiévski, que não era um filósofo, mas a obra dele é extremamente filosófica, ou o próprio Milan Kundera, que é uma das grandes inspirações minhas, que também utiliza a literatura para propor esse tipo de reflexão. E na minha obra, esse livro aqui não é o único caso. Vários outros livros meus também partem desse tipo de reflexão. Eu vou citar alguns aqui, que são O Personagem e Outras Fábulas Filosóficas, Margot Adormecida e Um Homem Pós-Histórico, que todos eles partem de uma premissa filosófica e ao longo da obra também eu vou propondo reflexões. É como eu gosto de fazer. Eu não consigo imaginar hoje, século XXI, alguém sentar e escrever uma obra sistemática, um tratado filosófico como fez o Kant, por exemplo, nas suas críticas. Não me parece plausível. Quem faz isso hoje parece que não compreendeu a própria época na qual vive. Parece que não compreendeu o lema da pós-modernidade, do fim das metanarrativas, dessas teorias totalizantes para compreender o mundo. A gente está num mundo muito fragmentado, onde é muito difícil ter acesso a uma verdade definitiva, onde é tudo muito diluído. E eu não consigo me ver no futuro escrevendo um tratado de filosofia. Talvez alguns ensaios, mas provavelmente a minha obra, as minhas reflexões estarão em obras de ficção. E aqui no YouTube também, né? Porque isso também é bastante pós-moderno. Eu vir aqui e falar com vocês na câmera pelo YouTube também. É um outro modo de fazer filosofia. Ontem alguém comentou aqui que o YouTube e a internet era a ágora moderna. A ágora era o espaço no qual os filósofos se reuniam na Grécia Antiga, em Atenas, para debater filosofia. E de fato ele tem razão. A internet é a ágora moderna, é a ágora contemporânea, é aqui onde rolam vários debates, e por outro lado também é um local muito destrutivo, então a gente tem que saber equilibrar também o que tem de bom na internet, o que tem de produtivo, o que tem de péssimo, de ruim, destrutivo, e tentar fazer com que o que seja bom se sobressaia a isso. Mas como eu disse, enquanto escritor, enquanto ficcionista, eu me proponho a fazer isso através das minhas obras, estabelecer essa reflexão, estabelecer esse diálogo crítico com as pessoas, com os leitores, e aqui no YouTube um trabalho de divulgação filosófica, um trabalho de promoção do conhecimento, para que a gente possa, talvez, voltar a estabelecer critérios de acesso a uma eventual verdade. Como eu disse, a minha preocupação atualmente tem a ver com isso. Se a gente pode ter um conhecimento dos fatos da realidade e não se perder em mentiras, em fake news, em distorções da realidade. Talvez mais importante seja a gente conseguir resgatar critérios de acesso ao mundo. Então, ao longo desses quase 20 anos escrevendo, eu produzi mais de 20 obras e a que mais fez sucesso foram alguns guias de viagem. Então, já vou explicar esse ponto aqui. Em 2006, eu fui embora do Brasil, me mudei do Brasil para os Estados Unidos, fui morar em Nova York, e eu penso que o fato de me tornar um imigrante contribuiu muito para a minha percepção de mundo, para quem eu sou hoje e para quais lutas que eu defendo também. Porque pela primeira vez na vida eu vi me tornar uma minoria. No Brasil eu era classe média, branco, heterossexual, homem, e quando eu vou morar em Nova York, eu vou morar nos Estados Unidos, eu me torno um imigrante, eu me torno um latino. Porque para o americano não há distinção. Mexicano, colombiano, equatoriano, brasileiro, cubano, são todos latinos, são todos iguais e estão todos na base da sociedade. Então em Nova York, como muitos outros imigrantes, eu tive que destruir a minha identidade que eu já tinha antes. Ela foi destruída, na verdade, não foi uma escolha, e tive que me reconstruir enquanto alguém no exterior, enquanto uma pessoa que pertencia a uma minoria. Uma minoria que sofre discriminação, que sofre preconceito, que é menosprezada pelo fato de ser estrangeiro também, e realmente não importa se você é alguém que estudou muito, alguém que tem formação, alguém que não tem formação. Quando você está no exterior, quando você é imigrante, você está no mesmo patamar do que todos os demais, então você tem que se reinventar, então você tem que descobrir novas saídas, e você descobre o local que as pessoas te permitem ocupar também. Elas te põem no seu lugar, porque você não é alguém daquele país. É claro que tem exceções, né? Se você for uma estrela de cinema, uma estrela da música, um esportista famoso, você tem diferentes status quando você está no exterior, mas quando você é um imigrante normal, como todos os demais, você é posto no lugar que eles querem que você ocupe. E foi nesse momento que eu passei também a entender as razões de lutas por pautas identitárias, porque a luta por imigrantes também é uma luta identitária, também é uma luta por direitos civis, também é uma luta por dignidade, por igualdade, por um tratamento mais humano. Foi quando eu me tornei imigrante que eu passei a me pôr no sapato também de outras minorias que sofrem muito mais do que eu sofria enquanto imigrante branco nos Estados Unidos. E lá em Nova York foi quando eu escrevi também esse livro de viagem, o primeiro livro de viagem, o Guia de Nova York, que foi Nova York para Mãos de Vaca, que foi o maior sucesso que eu já escrevi. Esse livro vendeu dezenas de milhares de cópias
no Brasil e no mundo. Foi um livro que fez muito sucesso, apareceu em reportagens de praticamente todos os grandes jornais, revistas e na TV brasileira também. Então realmente foi um sucesso tremendo. Se tornou uma referência na época de livros de viagem econômica, porque essa era a ideia, e me abriu muitas portas naquele período. Entre 2008 e 2014, mais ou menos, abriu muitas portas, me permitiu viajar para muitos países. Eu fui convidado para ir para Taiwan para cobrir as celebridades de 100 anos de independência do país. Jantei com o presidente, com o vice-presidente, com empresários lá. Me permitiu conhecer uma vintena de países também, viajando, escrevendo sobre turismo, escrevendo sobre viagem. Então, assim, foi um trabalho que me deu muita visibilidade, muito reconhecimento e que me deu muita satisfação fazer naquele período também. Mas foi uma etapa que se fechou depois e quando acabou também, segui adiante sem nenhum tipo de saudosismo também. Em 2010, eu e minha esposa nos mudamos para a Argentina, para Buenos Aires, que era um sonho nosso. E o resultado dessa mudança foi esse livro aqui, Um Cego em Buenos Aires. E o resultado de morar em Nova York foi esse livro aqui, The Parallel Life of Our Dog, que se trata da vida de imigrantes lá, relatando a vida de imigrantes. Ou seja, já tinha também esse elemento de uma luta por pautas identitárias, né? Que aqui mostra também como é a vida dura de imigrantes nos Estados Unidos e Nova York. Esse livro foi lançado nos Estados Unidos por uma editora nova-iorquina. E depois de Buenos Aires, eu morei mais uma porção de outros países. Eu e minha esposa entramos num estilo de vida nômade. Nós moramos depois na Argentina, na Itália, depois moramos na Espanha, em Portugal, voltamos para a Espanha, fomos para o Reino Unido, que foi quando eu criei o meu canal. Quando eu morava no Reino Unido, na Inglaterra, foi quando eu decidi sentar e produzir meu canal aqui, que na verdade inicialmente não tinha a menor intenção de ser de política, era um canal de literatura, de escrita, ensinando novos escritores a produzir sua obra literária, e de cultura também, de obra de arte. Então, assim, não tinha a menor reflexão política lá, não tinha a menor intenção de falar de política. Inclusive, depois que eu fui embora do Brasil, em 2006, durante muito tempo eu deixei de ler notícias no Brasil, fiquei muitos anos sem ler jornais brasileiros porque realmente não me interessava, não queria saber. Eu tinha ido embora do Brasil com muito ressentimento, porque eu sentia naquela época que intelectuais, que artistas, que escritores eram menosprezados no país, e hoje piorou, né? Se naquela época, em 2006, os artistas e os intelectuais já eram menosprezados, hoje em dia eles são frontalmente atacados. Hoje em dia eles são frontalmente humilhados, tanto pelas pessoas, pelos cidadãos, quanto pelo governo. Então, assim, a situação piorou muito de 2006 para agora. E nesse período, por exemplo, eu passei a entender muito mais sobre a política norte-americana, que era onde eu estava nos Estados Unidos quando o Obama foi eleito, por exemplo, do que eu entendi da política brasileira. Eu realmente não me interessava, não queria ler, não queria saber. Não assistia televisão brasileira, não lia jornais brasileiros, porque não queria saber. Passei a me preocupar com o local onde eu estava, que era nos Estados Unidos, depois na Argentina, depois nos outros países que eu passei e, por fim, no Reino Unido, que era onde eu estava quando teve o Brexit. E a gente foi embora do Reino Unido justamente por causa do Brexit, porque no dia seguinte da votação, que foi uma votação em grande parte movida por xenofobia, pela rejeição aos imigrantes, então no dia seguinte, quando a gente saiu nas ruas, nós nos sentimos muito unwelcome, como eles diriam lá, que não éramos mais bem-vindos no país e resolvemos ir embora. Então, depois que a gente foi embora do Reino Unido, nós passamos quase 2 anos na estrada, viajando como nômades. Então passamos por vários países, morando um mês em cada local diferente. Então passamos pela França, Espanha, Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Albânia, Montenegro, Croácia, Bósnia e Herzegovina, até que finalmente a gente resolveu voltar para a Espanha e estabelecer uma base. Então a gente passou muito tempo viajando, e essas viagens, esses contatos que eu tive com diferentes culturas, diferentes países, diferentes nacionalidades, diferentes imigrantes por aí também, abriu muito também meus horizontes sobre o que nós somos enquanto seres humanos também. A nossa busca é essencial pela felicidade, por segurança, por amor, por amizades. E que todos nós, no fundo, cristãos, ateus, muçulmanos, budistas, somos todos muito parecidos em nossos anseios na vida. O ódio que a pessoa tem aos demais é uma mentalidade tribal que repele o outro, quem é diferente da gente, ou quem a gente pensa é diferente da gente, sendo que, no fundo, todos somos muito parecidos. Nós sorrimos de maneira igual, nós nos alegramos de maneira igual e nós choramos de maneira parecida também. E essa é outra coisa também que se reflete muito na minha obra, essas viagens, esse autoexílio, esse estar em movimento, esse estar fora do seu país, desarraigado, tendo que se reinventar. Como eu mostrei aqui, essas 2 obras aqui, Um Cego em Buenos Aires, The Parallel Life of Our Dog, são 2 obras sobre imigrantes, sobre pessoas no estrangeiro, no exterior, tendo que se descobrir. E nesse meio tempo, enquanto eu fazia essas viagens, essas mudanças, eu fui tocando o canal aqui e eu comecei a receber certas acusações, vamos dizer assim, de que eu era um esquerdista, de que eu era um esquerdopata. E eu não entendia isso. Eu não entendia isso porque estava em contextos que não tinha essa polarização política, que esse debate nesse estilo, nesse molde não ocorria. Você não vai sentar com alguém aqui na Espanha, ou na Itália, ou em Portugal, ou no Reino Unido, e a pessoa vai te perguntar se você é de esquerda ou de direita.
porque não é um tipo de debate que esteja ocorrendo nesses moldes como ocorre no Brasil. Então esse afastamento meu em relação ao Brasil também foi um afastamento em relação a essa polarização que foi crescendo ao longo desse período, que não havia em 2006, quando eu fui embora, por exemplo, e que não havia em 2010, quando eu voltei para o Brasil várias vezes, porque a gente estava em Buenos Aires e a gente frequentemente visitava o Brasil, e que foi se acentuando e que foi afastando as pessoas, e que foi contaminando o debate político, e que foi intoxicando a política brasileira a um ponto que você chega lá e elege alguém que é claramente uma pessoa intolerante e que canaliza essa toxicidade do debate. Como eu disse no princípio do meu canal, eu não falava de política, mas à medida que essa polarização começou também a vir contra mim, em questões que não tinha nada a ver com política, por exemplo, e ser atacado por causa disso, me levou gradualmente a me envolver com questões políticas também. Então foi quando eu comecei a mergulhar nessa polarização política brasileira, comecei a tentar entendê-la, até que houve um ponto de virada no canal, que foi quando eu fiz o vídeo sobre o Bolsonaro. Foi um vídeo sobre as frases do Bolsonaro, frases horrendas do Bolsonaro, e esse foi um ponto no qual eu não pude mais me furtar depois de falar de política. Porque eu fiz esse vídeo, eu fui tremendamente atacado, das maneiras mais baixas imagináveis, da maneira mais agressiva, e eu me recusei a aceitar que o brasileiro houvesse tornado aquilo. Que as pessoas que eu conhecia, meus amigos, pessoas próximas de mim fossem aquilo. Eu me recusei a aceitar isso. E desde então, isso faz mais de um ano, foi quando eu comecei a mergulhar nesse debate e a tentar compreender a ascensão da extrema-direita pelo mundo, como um fenômeno global. E o fato de estar fora também do Brasil me ajuda nesse processo, porque é possível também relacionar outros países pelos quais eu passei e que eu pude ver ocorrendo coisas parecidas também. Isso ocorreu nos Estados Unidos também, com a eleição do Trump, que eu acompanhei de perto, que eu li as matérias, que eu li os livros sobre o Trump, que eu pude assistir a ascensão do Trump de maneira muito próxima, de maneira assustadora, porque foi o prenúncio do que viria também depois. Acompanhar o Brexit também de maneira muito perto, estando no Reino Unido e vendo como as fake news influenciaram no processo. E estando aqui na Europa, acompanhando isso também, a ascensão da extrema-direita na Itália. Eu estava na Itália até alguns anos atrás e pude ver esse discurso anti-refugiado, anti-imigrante acontecendo lá. Ou aqui na Espanha agora, com as eleições espanholas, acompanhando essa retórica anti-imigrante, anti-islâmica. Então eu penso que isso me ajuda também a ver o cenário mais amplo. Não apenas o micro contexto brasileiro, não apenas o Bolsonaro, mas como se relaciona com outros fenômenos semelhantes no mundo. Então minha preocupação, além dessa busca pela verdade, por critérios de acesso a uma verdade, também tem a ver de entender a ascensão da extrema-direita no mundo hoje, a radicalização das pessoas. Por que pessoas que eram totalmente comuns antes, 10 anos atrás, se tornaram fanáticos? Fanáticos políticos, em alguns casos fanáticos religiosos também. Como entender isso? O que ocorreu? O que contaminou essas pessoas? E é isso que eu tenho feito atualmente na Carta Capital, como colunista lá. Os artigos que eu tenho produzido para lá e os vídeos para lá também, até o momento, todos foram tentando compreender esse fenômeno global agora da ascensão da extrema-direita. E se eu produzir uma obra futura teórica nos próximos meses, possivelmente terá a ver com isso também. Esse entendimento de que ocorreu com as pessoas e com o mundo nesse período. Então eu acho que é isso, gente. Acho que eu fiz um belo resumo aqui dos últimos 20 anos da minha vida, um pouquinho mais até, da minha obra, do que eu escrevo, meus vários livros. Vou deixar no comentário fixado aqui alguns dos meus livros para vocês conferirem. São muitos livros, na verdade, né? São uma vintena de livros, muitos deles publicados independentemente, que foi uma bandeira que eu ergui também durante muito tempo, durante mais de 10 anos eu ergui a bandeira da publicação independente, que para mim foi uma revolução na tecnologia e na cultura também. A Amazon, por exemplo, quando surge, permitindo que autores desconhecidos possam chegar aqui e publicar seus livros, foi revolucionário. Eu editei uma revista chamada Revista Samizdat, que Samizdat quer dizer em russo autopublicado, na qual eu revelei e descobri vários talentos extraordinários na literatura brasileira, que ganharam prêmios depois, e eram autores autopublicados. Então eu encampei essa luta, encampei luta de revisão de direitos autorais também, como o Creative Commons e o Copyleft também. Então a publicação independente foi uma bandeira que eu ergui e que eu valorizo muito, que mudou muito o jogo literário no mundo atualmente também. Embora esses dois livros tenham sido por editora, eu imagino que a publicação independente veio para ficar e vai transformar a cultura. Já transformou, na verdade. Então é isso, gente. Quer saber se tem alguma curiosidade, alguma dúvida? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!